Assim como a nossa estrutura física precisa de pilares para estar de pé, a nossa estrutura espiritual, ela também precisa dos seus pilares. E no vídeo de hoje, eu quero trazer uma reflexão principalmente para os jovens. E eu até pediria a você que é pai, mãe, avó, assim que possível, encoraje o seu neto, o seu filho, jovem, a assistir esse vídeo, a acompanhar esse vídeo. Porque nós vamos falar no vídeo de hoje sobre 4 pilares dos jovens fortes. Nós estamos numa geração, diante de uma geração que é muito desafiador para eles viverem nessa realidade do mundo atual. Então, nós vamos trazer essa mensagem muito edificante, diga-se de passagem, falando sobre os quatro pilares dos jovens fortes. Eu pediria, antes de entrarmos no assunto, que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e ao final do vídeo, curta, comente e compartilhe com o maior número de jovens que você puder, tá bom? Inclusive, se você quiser ter acesso ao texto que eu vou que eu escrevi e vou compartilhar com vocês, falando sobre esse assunto, você pode enviar uma mensagem neste número de WhatsApp que eu vou te passar agora, tá bom? Pega aí papel e caneta e você pode enviar uma mensagem para mim nesse número de WhatsApp falando assim: eu quero o texto falando sobre os 4 pilares. E eu vou te encaminhar esse texto para você, além de ter o vídeo, também ter o texto escrito para meditar no mesmo, tá? Anote aí, o DDD é 91, para quem está fora de Belém do Pará, 99146-2130. DDD 99146-2130. Me mande uma mensagem que eu compartilho com você esse texto. Bom, vamos então começar a falar sobre esse assunto. E no texto do vídeo de hoje, nós escrevemos o seguinte: um fato muito importante que poucos sabem é que existem pelo menos 4 pilares dos jovens fortes, tá? Na história da Bíblia Sagrada, vemos vários exemplos de jovens que foram escolhidos por Deus para uma grande obra ou para grandes feitos. Portanto, nós vamos conferir aqui alguns desses exemplos, desses jovens que foram escolhidos por Deus para coisas extraordinárias, para serem muito usados, inclusive na sociedade. Tá? O ser usado por Deus não se restringe a ministério. Você pode ser usado por Deus como médico, você pode ser usado por Deus como um advogado, você pode ser usado por Deus como um pregador, como um evangelista, você pode ser usado por Deus como uma série de coisas, um monte de coisas. E nós separamos aqui alguns desses exemplos de jovens que fizeram uma diferença em suas épocas, né? E não só fizeram a diferença, como eles também impactaram gerações. Eles impactaram várias gerações. E esse é o propósito de vida. Se você, jovem, não tem esse propósito de vida, de impactar gerações futuras, fazer a diferença dando exemplo para os demais, você não é um jovem visionário, né? Então, o primeiro exemplo foi o governador José, conhecido como José do Egito. José foi escolhido por Deus ainda jovem, por volta dos 17 anos de idade, quando recebeu
recebeu sinais que indicavam sua futura liderança. Você pode conferir isso lá em Gênesis capítulo 37, a história de José do Egito. Embora ele tenha enfrentado muitas injustiças, ele perseverou em cumprir o propósito para o qual foi chamado. Isso é importante. Um outro exemplo foi o profeta Samuel. Samuel foi chamado por Deus quando ainda era um menino. Ele tinha por volta de 12 anos de idade. Até que se tornou não somente um grande profeta, mas também um juiz influente em todo Israel. Samuel fez a diferença e impactou gerações. Davi, o rei Davi. Davi foi escolhido por Deus quando ainda jovem, que pastoreava as ovelhas do pai. Tinha cerca de mais ou menos 15 anos de idade quando isso aconteceu, quando Samuel ungiu a Davi como futuro rei de Israel. Quer dizer, Deus viu um potencial naquele jovem que pastoreava as ovelhas de seu pai. Outro exemplo, o rei Salomão. Salomão, filho de Davi, foi escolhido por Deus para ser rei em Israel e assumiu o trono por volta de 20 anos de idade, logo após a morte de seu pai Davi. Você pode conferir lá em 1 Reis, capítulo 3. Portanto, foi conhecido pela sabedoria excepcional recebida da parte de Deus, pela construção do templo e seus escritos. Provérbios, alguns provérbios são de Salomão, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Foram livros escritos por ele. Outro exemplo, o profeta Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus para ser profeta ainda muito jovem, provavelmente na adolescência, embora está escrito que Deus o chamou mesmo do seu nascimento. Portanto, desempenhou um papel crucial ao transmitir as palavras de Deus ao povo de Israel, advertindo sobre a destruição de Jerusalém e chamando o povo ao arrependimento. Jeremias teve um papel fundamental nesse alerta ao povo na época. Fundamental, né? Inclusive era um jovem muito contundente no que falava. O profeta Daniel é outro exemplo, né? Daniel foi um dos jovens levados à Babilônia e muitos estudiosos acreditavam que ele provavelmente na época tinha a idade entre 14 e 17 anos, pois essa é uma estimativa com base na prática da época de considerar jovens para treinamento e serviço no Palácio Real. Com isso, foi um grande homem de Deus, né? Todos conhecem a história de Daniel, pois mesmo convivendo entre os babilônicos, que eram idólatras, deu um exemplo bom e testemunho. Quer dizer, deu bom exemplo e testemunho. E se tornou um grande instrumento de revelação divina naquela terra estrangeira. O pastor Timóteo. Timóteo foi um discípulo e colaborador do apóstolo Paulo, que recebeu instruções e a responsabilidade de liderar a igreja em Éfeso. Embora a sua idade exata não seja fornecida, ele era considerado jovem na época. Esse versículo aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, reforça a tese de que Timóteo era um jovem, muito jovem, né? Diz aqui, Paulo encorajando a ele, disse: não desprezes a mocidade de Timóteo, mas para exemplo dos fiéis, seja o padrão da palavra no trato, seja o padrão da palavra no tato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, nessa passagem há uma exortação de Paulo a Timóteo, Paulo encorajando ele a não menosprezar a sua juventude. E, inclusive, é o que todos nós devemos fazer. Nunca menospreze um jovem, nunca menospreze a capacidade de um jovem, né? Ele pode ser o médico que vai te atender amanhã.
É importante nós acreditarmos na capacidade do jovem e não desprezarmos a juventude do mesmo. Que sejamos encorajadores dos nossos jovens atuais. Encoraje seu filho, seu neto, encoraje-os, tá? A serem diferentes, a darem exemplo para todos os demais. Com isso, ainda falando de Timóteo, com isso cumpriu sua missão, assumindo grande responsabilidade de propagação do Evangelho de Jesus Cristo. E Timóteo fez isso com extrema maestria. Tá? Ele não só pregou, ele deu exemplo de Cristo através da sua vida para todos os que ouviram ou ouviam. Bom, então nós separamos, eu dei exemplos de jovens que foram chamados e muito usados por Deus e impactaram gerações até hoje. Até hoje são referência, alguns deles aqui são referência para muitos jovens. Então vamos entrar nos 4 pilares que eu falei acerca dos jovens fortes. Antes da gente falar do primeiro pilar, deixa eu compartilhar outra coisa aqui com você, que diante de tantos exemplos bíblicos, fica bem claro, bem nítido, que Deus escolhe os jovens sim, os separa do mundo para realizar grandes obras. Embora a gente viva no mundo, quando a gente fala separar do mundo, é separar da vida pecaminosa desse mundo, tá? Dos ambientes pecaminosos desse mundo. Cadê? Vamos lá. Portanto, na carta escrita pelo apóstolo João, vamos notar os 4 pilares dos jovens fortes que, se forem estabelecidos, Deus fará maravilhas. Se você quer ser um jovem diferenciado, então segue essa instrução, tá? Segue essa instrução. O primeiro pilar do jovem forte é a palavra de Deus em vós, a palavra de Deus nele. 1 João capítulo 2, versículo 14, João disse assim: eu vos escrevi, pois, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Olha o que João falou: jovens, vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Que glorioso isso, né? Que glorioso. João mostra a força não só física, mas a força mental e espiritual do jovem, e João aqui celebra o fato deles terem vencido o maligno. E a gente fica tão feliz, por exemplo, quando um jovem ele tem a oportunidade de fazer escolhas erradas na vida, andar por caminhos tortuosos da vida, escolher amizades tortuosas da vida, mas ele, por ter uma mente forte, por ser forte, ele não se deixa levar por amizades erradas, más influências. Vencer o maligno é isso. É não se deixar levar por influências ruins, por amizades ruins, que vão te levar para o abismo ou vão te levar para um caminho que dificilmente você vai conseguir retornar do mesmo. O mundo inteiro é movimentado por palavras. Porém, não somente o mundo físico, mas também o mundo espiritual. Ou seja, tais palavras, sejam boas ou ruins, trazem um grande impacto na vida do ser humano. Pois, por causa das palavras do mundo, há quem absorva uma mágoa, é dominada pelo desânimo, adquire uma tristeza na alma, a ponto de até cair em depressão. Isso acontece muito com jovens. Porém, com a palavra de Deus, o coração azedo se liberta, o bom ânimo se estabelece, a alegria de Deus contagia completamente a alma e a paz é evidente. Por isso, conselho a você, jovem,
Medite diariamente na palavra de Deus, até que faça parte de você, para que você vença o maligno. Torne isso um hábito na sua vida. Eu garanto que a leitura diária da palavra de Deus, jovem, lhe trará mais benefícios do que você ficar 2, 3, 4, 5 horas na frente de um aparelho, entrando e saindo de redes sociais. Pode usar as redes sociais e até deve, mas tudo dentro de um equilíbrio. Mas nada lhe trará tanto benefício quanto a leitura diária da palavra de Deus. E sem imposição, sem precisar pai, mãe, vó impor isso, que seja uma coisa natural e que venha a partir de você. O segundo pilar é não amar ao mundo. Isso é muito importante. 1 João capítulo 2, versículo 15, ele disse isso. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar vai muito além de sentir algo prazeroso no coração, mas é entregar o coração a algo ou a alguém. Por isso, quando um jovem se converte de verdade, seu amor deixa de ser o mundo para ser exclusivo de Deus. Seu primeiro amor. Deus se torna o seu primeiro amor. Quantos jovens amam um ídolo musical a ponto de sacrificarem seu dinheiro, fortuna, somente para assistir um show? E quantos que amam um time de futebol ao ponto de brigar nas ruas, agredindo fisicamente outras pessoas que apenas torcem para um time diferente? Eu, por exemplo, amo futebol, gosto demais. Mas eu, de um tempo para cá, desanimei de ir num estádio ver o futebol. Sabe? Porque a gente vê pessoas da mesma torcida brigando entre si. Brigando, marcando na internet encontros para brigarem. Né? Então isso é desanimador. É a paixão excessiva por um time, por algo que causa essas situações. Eu sou atleticano. Em Minas eu sou atleticano. Torço para o Atlético Mineiro. Mas eu não vou brigar com ninguém por causa do Atlético Mineiro. Aqui no Pará eu sou remista. Mas eu não vou brigar com ninguém que é torcedor do Paysandu. Não vou. O Paysandu foi campeão agora, domingo, em cima da gente. Aliás, só campeão não, bateram na gente sem pena. Né? Bateram sem misericórdia. E aí, eu vou brigar? Não. A minha paixão não me torna um ser humano irracional. Quantos jovens que amam um vício a ponto de inverterem seus valores familiares e morais? Enfim, o mundo sempre tem lutado para atrair o coração dos jovens desatentos. Por isso se faz totalmente necessário entregar o teu coração a Deus. Ninguém está falando de você ser um religioso. Estamos falando de você entregar o teu coração a Deus. Ame a Deus de todo o seu coração. Tenha uma vida 100% para servi-lo. E certamente ele realizará seus sonhos, conservando a sua alma para a eternidade. O terceiro pilar é esse: não se entregar aos desejos. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, quer dizer, não é de Deus, mas do mundo. Podemos agora acrescentar mais um exemplo de um jovem da Bíblia, mas não um bom exemplo, como os demais, como os que a gente citou lá no início. Né? Esse personagem bíblico é Sansão, que foi um jovem forte fisicamente e espiritualmente também, por um período, que perdeu toda a força porque se entregou aos desejos da carne, se apaixonou pela mulher errada. Pois tudo o que ele desejava, seus olhos, ele foi se entregando desenfreadamente, até morrer de forma envergonhada e humilhante. Muito cuidado, jovem, muito cuidado,
pois todo jovem tem desejos, mas isso não significa que você vai se entregar a eles. Portanto, seja forte para dizer não. Jovem, seja forte para dizer não aos desejos de seus olhos e de seu coração, principalmente aqueles desejos que lhe serão nocivos, prejudiciais, que podem prejudicar o seu convívio familiar, podem prejudicar a sua conduta, o seu caráter, podem prejudicar o seu amanhã. Seja forte para dizer não a isso, aquela amizade que quer corromper os bons costumes que lhe foram ensinados. Foge disso, diga não para esse tipo de amizade. Seja forte para isso. E o quarto e último pilar fala sobre fazer a vontade de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu nunca vi um jovem falar que se arrependeu de ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Nunca. Eu já vi jovem arrependido de ter se tornado um religioso, mas nunca ter se arrependido de viver uma vida cristã saudável. Isso não. Quando o jovem entende que a vontade de Deus é melhor que a sua própria, então todos os seus planos mudam, pois deixam de ser planos pessoais e se tornam em planos espirituais. O apóstolo João, com sua rica e vasta experiência de vida, destaca que tudo passa, tanto o mundo como os desejos da juventude. Hoje você é jovem, um dia eu também já fui jovem, aqui ó, cabelo branco, barba branca. Um dia eu também já tive a sua idade, um dia também eu já fui jovem. O seu pai também, a sua mãe também, a sua avó também, e tudo passou. E tudo passou, e muitos de nós que hoje já não somos mais jovens, nos arrependemos de muitas coisas que, se tivéssemos recebido a instrução que você está recebendo, por exemplo, através desse vídeo, não teríamos cometido os erros que cometemos na nossa juventude. Portanto, quando o jovem prioriza a vontade de Deus em sua vida, e não a vontade própria, a vontade dos outros, o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, conduz esse jovem a uma vida abençoada. Então, toma muito cuidado, sabe, em fazer as coisas, por exemplo, só porque você quer agradar alguém, só para você não ser como é que eu posso falar? O excluído da turma, o rejeitado da turma. Cuidado com isso. Jovem forte tem opinião forte, tem opinião definida, não é levado por conselhos errados de ninguém. O jovem forte, ele não busca a aprovação dos outros, ele se conhece, ele sabe quem ele é. A conclusão desse texto, desse vídeo, dessa mensagem que eu quero trazer para você é que, diante de tudo que nós apresentamos aqui, a pergunta que eu te faço é: quais desses 4 pilares você já construiu? Desses 4 que eu falei, qual você já construiu? Qual já faz parte da sua vida? Se for preciso, assista o vídeo novamente. Me manda aí a mensagem no WhatsApp que eu dei lá no início. Eu vou te enviar o texto aqui que nós escrevemos, para que isso fique gravado de maneira, sabe, impactante na sua mente e na sua vida. E a pergunta é: você quer ser um jovem forte ou um jovem fraco? O que é que você quer ser? Um bom exemplo para os demais que virão depois de você ou um péssimo exemplo? O que é que você quer ser? Alguém que motiva ou alguém que é motivo de desmotivação para os demais? Deus está à procura de jovens fortes. E se Ele vê essa força em você,
pode se preparar, pois coisas extraordinárias Ele fará em sua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Se prepare, porque se Deus vê isso em você, Ele vai te usar, Ele vai contar com você, Ele vai fazer coisas extraordinárias, mas traga isso para a sua vida, tá bom? Então, compartilhe com o maior número de jovens esse vídeo. Pais, sentem seus filhos, reúna os jovens que você tiver acesso a eles, põe eles para assistirem esse vídeo. Põe eles para assistirem. Essa mensagem é abençoadora. Vamos cuidar da nossa juventude, todos. Vamos cuidar da nossa juventude para que eles possam ser referências para todos que virão. Que a bondade e misericórdia do Senhor esteja sobre todos vocês, jovens. Sejam fortes.